Bem-vindos ao Cabines do Filme, um programa do podcast Rabiscos. Meu nome é Carolina e hoje eu estou muito feliz com o nosso tema e com o convidado de hoje, que a gente vai falar sobre Hannah Arendt, Eichmann e o cinema. É um tema que talvez vocês não tenham familiaridade, não conheçam, então a gente vai tentar apresentar um pouco para vocês quem foi Hannah Arendt, quem foi o Eichmann, qual que é a importância deles e, principalmente, qual que é a relevância disso ser retratado no cinema. Em 3 filmes que a gente vai explicar e apresentar para vocês. São filmes muito bons, com algumas controvérsias. Então, fiquem com a gente até o final, que com certeza esse episódio vai ser muito legal. A nossa convidada, eu vou deixar que ela se apresente, mas ela é uma estudiosa também do tema. Bem-vinda, Dani Lobet. Olá, Carol, e olá para todo mundo que estiver ouvindo. Eu fiquei muito feliz com esse convite, porque é um tema que, de fato, me traz paixão, um tema que eu já ouvi muitas vezes. Eu sou advogada de formação e eu me deparei com o julgamento do Eichmann fazendo a minha formação para mediação. Eu trabalho com mediação de conflitos, sou mediadora e na formação pelo Conselho Nacional de Justiça a gente estuda comunicação não violenta. Então foi muito curioso porque eu já tinha ouvido o nome de Hannah Arendt na faculdade de Direito anos atrás. Aí quando eu fui fazer a minha formação na parte da comunicação não violenta, através do teórico da comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, eu ouvi uma menção ao julgamento de Eichmann, ele falando de linguagem, e aquilo ficou assim em stand-by. Depois, quando eu fui fazer pós-graduação em mediação, conciliação e arbitragem, uma professora trouxe novamente a questão do julgamento de Eichmann relacionado à linguagem. E aí eu fui atrás do livro da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, e assisti o filme e mergulhei um pouco mais nesse tema. Então, é um assunto do qual eu gosto mesmo de tratar. E linguagem, né, como, além de tudo aí, advogada e mediadora, eu sou poeta, eu sou uma apaixonada também pelo poder que tem as palavras, assim, o que elas constroem. E acho que esse episódio histórico fala muito sobre isso. Eu e a Dani, a gente tem muitas similaridades nesse aspecto, né? Quem não sabe, eu também sou formada em Direito, também sou poeta, falo de cinema, gosto muito das palavras. Eu acho que a maioria das pessoas que passam pela faculdade de Direito, em algum momento, ouviu falar da Hannah Arendt. A Hannah Arendt foi uma filósofa, historiadora, ela foi muito importante na construção de várias teorias que são usadas até hoje, e ela se destacou, assim, para a comunidade mundial durante o julgamento do Eichmann. Então, o Eichmann, brevemente para vocês, ele era um oficial da SS, né, do nazismo, do Hitler. Só que ele era um oficial, digamos, de acordo com ele mesmo, burocrático, né? Ele fazia a questão dos números, ele fazia as contas, para quem que vai para qual vagão, a Dani vai explicar um pouquinho melhor para a gente quem foi o Eichmann, mas quando deu o final ali da guerra, ele fugiu para a Argentina, assim como muitos outros oficiais, né, e pessoas que trabalhavam para o regime nazista. Só que eles descobriram, né, o pessoal lá de Jerusalém, a Mossad, se não me engano, descobriram onde ele estava e teve toda uma operação de captura do Eichmann para levar para ser julgado em Jerusalém. E foi esse julgamento que a Hannah Arendt cobriu. E foram feitos 2 filmes mostrando esses 2 trechos, da captura dele e depois do julgamento. Então vamos voltar um pouquinho e falar um pouco sobre o Eichmann. Dani, fale um pouco pra gente sobre ele. Vamos lá. O Eichmann é uma figura extremamente atual, apesar dele ter sido condenado e ter morrido enforcado lá na década de 60, né? Ele era um tenente-coronel na Alemanha nazista e ele era um burocrata. Ele não era responsável pelo extermínio, nem pela seleção dos judeus que seriam mortos, nem tampouco pela execução desses judeus, mas ele era um encarregado do transporte, então ele trabalhava com a logística de deportação. E o Eichmann não era um organizador do Holocausto, ele fala isso no julgamento dele de diversas maneiras, né? E ele não se entende como um assassino porque ele está no meio do processo, então ele se afasta das decisões. Mais do que isso, ele fala que ele só cumpria ordens e que na lei nazista, na lei dele, aquilo era motivo para que ele fosse condecorado, porque era uma obediência a se orgulhar. Ele não fazia esse senso crítico de qual que era a ordem. Ele chega a ser perguntado, né, numa passagem eu não lembro se foi no julgamento ou se eu li isso no livro, acho que foi no julgamento que ele foi interpelado sobre isso.
se o superior hierárquico dele falasse assim, então você tem que matar o seu pai, o que ele faria? E aí ele diz que ele teria que atentar contra a vida do pai dele ou contra a própria vida. Tamanha era essa noção de honra, né, de obediência que ele tinha. E aí essa figura do Eichmann, como você falou, Carol, ele foi capturado para ser julgado e aí ele carregou com ele para o banco dos réus, esse peso do regime nazista. E a Hannah Arendt entra nesse contexto fazendo exatamente essa crítica, né? A relevância da crítica que ela faz sobre o julgamento de Eichmann foi tamanha que o filme que retrata a personagem Hannah Arendt, né, a filósofa alemã Hannah Arendt, trata dela através do julgamento. Ela é a primeira que cutuca o pessoal a pensar que esse homem que era responsável ou que estava sendo julgado por ser responsável por tantas mortes, era um homem comum. E ela falava, pelo contrário, ele não tem nem nada de monstruoso. Ela chega a descrever características físicas do Eichmann como sendo um cara franzino, que tem um tique de puxar a boca, de esticar o pescoço, e assim, que não inspira nenhum perigo, muito longe de um vilão, né? A Hannah Arendt é uma das filósofas políticas mais relevantes do século XX. Apesar disso, ela é pouco estudada, tem poucos teóricos que se debruçam sobre a obra dela, que é uma obra bem extensa. Ela, quando é convidada para cobrir o julgamento do Eichmann, ela está morando nos Estados Unidos porque ela é uma alemã judia e ela foi tornada apátrida pelo nazismo. Então, eu penso que quando ela senta para assistir o julgamento do Eichmann, ela tem um conhecimento de causa que precede o estudo que ela faz do próprio julgamento. Tem a ver com a vida dela. Ela vai morar nos Estados Unidos fugindo porque ela foi presa como judia na França. E aí ela foge para os Estados Unidos. E em cima do julgamento do Eichmann, ela elabora um conceito que ela chama de banalidade do mal, que é justamente essa questão de um certo colapso moral em que as pessoas tomam decisões e um desenraizamento dessas decisões delas do que é moral ou do que é amoral, como se as pessoas não tivessem senso crítico, né? As pessoas como Eichmann, que obedecem ordens e que são pessoas comuns e não tem nada de monstruoso, mas que não pensam. A maior crítica dela é do pensamento, assim. Ela fala até numa cena que ela tem no filme que trata sobre ela, que o pensamento não está... O mérito do pensamento não reside no conhecimento, mas na capacidade de discernir do bem e do mal. E essa é a maior provocação que fica de Hannah Arendt para mim. Eu sou bem fã dela. Nossa, eu também, porque a gente, como eu comentei, a gente é da faculdade de Direito, a minha monografia da faculdade tinha a ver com presídio, tinha a ver com essas questões de julgamento, e ela traz conceitos que saem do fato que está sendo julgado. Eu acho que ali que foi a grande controvérsia do julgamento do Eichmann, né? Eles estavam julgando todo o sistema através do Eichmann, então, para retomar, o Eichmann foi julgado sozinho, ele fugiu para a Argentina e ficou lá anos. E por uma coincidência do destino, então, quem quiser ver essa história, é um filme chamado Operação Finale, que é o nome da operação que prendeu o Eichmann. E realmente é uma operação que dava filme, porque é uma operação cheia de acontecimentos. O filme é muito tenso, eles conseguiram criar um clima. A gente que conhece um pouco a história, e você que está nos ouvindo também agora, sabendo que ele realmente foi efetivamente julgado, a gente sabe que em algum momento ele vai ser levado de volta, mas o filme é tão tenso e vai acontecendo tantas coisas, porque ele está escondido numa casinha no meio do mato, com outro nome, e por acaso o filho dele conhece uma menina que é judia, e ela comenta com o pai, que daí entra em contato com a Mossad, e daí eles descobrem que pode ser o Eichmann. Isso em 60, então eles não tinham um serviço de espionagem que a gente tem hoje, né? Não tinha celular, não tinha satélite, então eles têm que ficar parados na frente da casa lá para ver se é ele mesmo, fotografando, até comprovar a identidade do Eichmann. Eles decidiram o que vão fazer com o Eichmann. E eles decidem que ele precisa ser julgado lá em Jerusalém, ele precisa ser julgado pelas vítimas, entre as palavras. Aí tem um julgamento justo onde ele poderia expor o lado dele. Então, esse filme do Operação Finale o que levou eles a entrarem. Eles invadiram a Argentina de uma forma na surdina, pegaram o Eichmann, sequestraram mesmo, só que eles não conseguiram levar imediatamente de volta, teve toda uma burocracia de volta, e o filme vai construindo essa tensão e essa relação entre os personagens,
e o Eichmann, que é o Ben Kingsley que faz. O protagonista é o Oscar Isaac, que também é um dos produtores do filme. Aí entra uma outra questão, né? Que esses filmes de guerra normalmente são financiados ou produzidos por judeus, para manter essa memória viva. Né, Dani, eu acho isso importante a gente falar também, né, qual que é a relevância dessas obras, por que o livro da Hannah Arendt, o Eichmann em Jerusalém, filmes como esse são importantes para mostrar isso. Eles até falam no filme a importância de registrar, né, que o Eichmann precisava falar e precisava levar a documentação que ele tinha para comprovar que aquilo realmente existiu. E filmes e livros trazem essa comprovação histórica, né? É bem isso. Eu acho que esse filme, Operação Finale, ele mostra o olhar dos judeus. Tem cenas marcantes em que eles trocam as memórias de luto deles em relação ao Holocausto, né? Porque é uma geração já ali dos filhos desse período, né? Os judeus que estão sentados na mesa e tudo. Mostra exatamente o que a Hannah Arendt fala sobre o Eichmann ser um homem comum. Então, o Eichmann, ele é capturado por ser um homem comum, ele é um homem com uma vida cotidiana simplória, então, ele é um pai de família, e para que cheguem até ele, chegam através do relacionamento de um filho dele. Ele tem filhos, ele tem esposa, ele trabalha, ele volta para casa todo dia no mesmo horário, e é em cima disso que eles elaboram a captura do super perigoso Eichmann, que acaba por sentar ali no banco dos réus, como a Hannah Arendt diz, não sendo julgado pelos próprios atos, mas sendo julgado por todo o sofrimento dos judeus, o que dá uma sensível estendida ali no que é a responsabilidade dele. E como você falou, ele era um dos homens de todo um regime, né, que eles chamavam de regime nazista, e de toda a operação que eles chamam de solução final. E mesmo assim, ele vai lá para aquele julgamento, que é um julgamento depois do filme Operação Final, né, o próximo passo, que é o que aborda o outro filme, é um julgamento super espetacular, né, muito cinematográfico mesmo, muito teatral. Esse filme atualmente está naquela streaming com N, né? Não sei se posso falar o nome aqui, mas está na Netflix. Então, quem puder ver, é um filme tenso, assim, porque, como eu falei, a construção das cenas é muito tensa, mas, ao mesmo tempo, ele já joga essa questão, que ele não se sente culpado, isso que a Dani falou, ele se sentia uma pessoa, um excelente funcionário de um sistema que cumpria as ordens da melhor maneira que ele podia. Ele não se sente responsável pelas consequências do ato dele. E é aí que o filme acaba, com o começo do julgamento, basicamente. Eles informam que ele foi condenado depois de 60 dias de julgamento, ouviram as vítimas, ouviram os judeus que ajudaram na organização, né? Então, a gente, inclusive, vai falar disso, que é um ponto polêmico da história da Hannah Arendt. E o filme da Hannah Arendt, chama Hannah Arendt mesmo, ele vai mostrar a parte do julgamento a partir do olhar da Hannah Arendt. Daí é como se fosse uma continuação, é um outro filme, assim. Também ela fala, a Hannah Arendt era uma mulher, assim, genial, porque tem umas entrevistas dela no YouTube que ela começa a falar em inglês, daí ela muda, fala em francês, daí ela fala em alemão, ela se perde no próprio conhecimento, assim, ela era muito à frente do tempo dela e continua sendo, por isso que ela continua sendo estudada. Até tem uma cena do filme que ela está indo contra vários estudiosos ali, ela dava aula na Universidade de Nova York, não sei qual exatamente, não lembro agora, mas ela começa a ir contra todos os pensamentos deles, e até eu comentei na hora, assim, pensei comigo mesmo, de todas essas pessoas, ela é a única que ainda é conhecida e estudada, então, realmente, ela veio e ela rompeu, né, com o pensamento que tinha na época, eu acho que por isso que ela tem um apelo tão grande pra gente, né, Dani? Ela é uma mulher corajosa, eu acho que eu sou muito fã dela por isso, e ela é uma mulher corajosa nesse âmbito do fazer pensar, ela provocava. Ela foi muito criticada pela cobertura do julgamento do Eichmann pelos judeus como ela também, né? Apesar dela ter sido de uma família alienada, né? Que viveu um pouco fora da cultura, porque ela saiu do seio ali do judaísmo, mas ela é criticada porque ela coloca ali a lupa da Hannah Arendt, ela não limita e ela não estabelece posições óbvias, assim, né, do tipo, o bem e o mal, o vilão e o bonzinho, não, ela vai esmiuçar se esse vilão é de todo mal. Até vou falar uma coisa aqui, Carol, você é cinéfila, não sei se você vai gostar dessa piada, mas assim, não é Marvel, sabe? Não tem um vilão 100% Sim. vilão e um herói 100% herói, é isso que ela trata. E, infelizmente, a Hannah Arendt é extremamente atual, eu digo, infelizmente, muito bom por ela ser atual e a gente ter esse repertório teórico, mas
porque a humanidade ainda não aprendeu que as coisas não são assim tão preto no branco, né? Ela vai tratar lá das humanidades e das fraquezas do Eichmann. E talvez em cima disso, dessa banalidade, esteja o maior dos males, porque ele passa meio desapercebido. E ela vai criticar também a postura dos judeus, tanto do julgamento, assim, poxa, esse cara está sendo julgado pela própria vítima. Que diabo de julgamento é esse, né? Que é todo sentimento, o promotor chega a falar, né, na abertura do julgamento, eu acho, que ele chega a falar que não está ali uma acusação dele ou da promotoria, são 6 milhões de vidas de pessoas que não podem clamar por justiça que estão ali com ele. Então, existe um caráter muito emocional em cima do julgamento, que apesar de ser absolutamente plausível do ponto de vista do ser humano, né, fazer essa indistinção emocional, do ponto de vista técnico jurídico, não deveria ter essa comoção tão grande, né, em cima do Eichmann. Então, eu acho a Hannah Arendt apaixonante, e eu achei curioso que os filmes, eles são em ordem invertida, né, o filme da Hannah Arendt, ele é anterior ao filme Operação Final, e aí depois que eles mostram a Hannah Arendt e o julgamento do Eichmann no filme sobre ela, é que vem em 2018, o filme Operação Final, mostrando o passo anterior, né? Eu achei isso bem, bem interessante. Porque realmente essa captura do Eichmann foi muito cinematográfica. Eles escolheram, eles iam entrar na Argentina, como é que eles iam entrar, quem que ia efetivamente, eles tinham que deixar ele desacordado, e era toda uma... Se você for ler a história, fala, gente, isso aqui dá um filme, e deu mesmo, deu um filme. Só que tem passagens, obviamente, que são ficcionais, que eles criaram os diálogos, por exemplo, que o Eichmann tem com os membros da equipe. A gente não sabe até que ponto aquilo é real, né? Até que ponto eles realmente relataram aquilo. Fatos objetivos, como a forma como ele foi pego, a forma como ele saiu, isso tudo realmente eles condiz com a realidade, pelo menos com o que foi relatado. Só que o Eichmann foi interpretado pelo Ben Kingsley, que inclusive é da Marvel, né? É um dos vilões do Homem de Ferro, acho que 3. Ou, enfim. E o filme da Hannah Arendt, tem uma atriz que interpreta a Hannah Arendt, mas eles escolheram colocar cenas reais do julgamento, né? Eles escolheram deixar o Eichmann como Eichmann. Então, ela fica assistindo por uma televisão no julgamento, e essa televisão passa cenas reais do julgamento. Isso dá uma impressão diferente, né? Eu me senti, sei lá, estranha, vendo o real Eichmann ali, e parece que fica mais forte mesmo a ideia. Então, eu senti que o filme da Hannah Arendt não quis mostrar tanto, ficcionalizar tanto isso, quis trazer um pouco mais o lado dela mesmo, como você comentou, deixando o Eichmann com a cara dele mesmo. Eu não sou entendida de cinema como Carol, eu gosto mais do tema do que sou entendida de cinema, né? Acho que é por isso que eu tô aqui, mas essa questão, como telespectadora aqui, né, como um ser comum nesse meio, essa questão de ter imagens do Eichmann me deixou apaixonada pelo filme. Primeiro porque eu acho que na elaboração disso, quem pensou isso, né, acaba transportando o telespectador para a cena real do momento. E aí é engraçado, é curioso, porque não tem uma pegada, assim, uma tônica de documentário, mas tem o que de bom traz o documentário, que é você se confrontar com um passado real. Uhum. Então traz a carinha do Eichmann fazendo o tique nervoso que a Hannah Arendt descreve no filme, no livro dela, traz as falas do promotor, muito emocionadas, né, aquela questão da teatralidade que ela critica e tudo, e traz, inclusive, trechos da emoção das testemunhas, que eram predominantemente judeus sobreviventes do Holocausto. A Hannah Arendt, ela fala desse julgamento, assim, até pegando aqui emprestadas algumas referências sobre roteiro e tudo, ela fala que o julgamento é teatral, e aí ela faz uma distinção, assim, curiosa no livro, que ela diz assim, uma peça de teatro e um julgamento, os dois têm algo em comum, que é começar pelo autor dos atos, né, ali, o protagonista, é quem fez alguma coisa, e aí a peça de teatro e julgamento, ela inicia e termina em cima dos atos desse protagonista, desse autor, e não da vítima. E aí ela diz, mas curiosamente, apesar do julgamento ser um teatro, e ela fala que já tinha um roteiro pré-estabelecido, porque existia uma expectativa social de se punir o nazismo, o regime nazista, e aí o Eichmann vem personificar isso, né, por isso que ele carrega uma culpa maior, talvez, do que a dele, não sei, né, na visão dela.
Apesar disso, ela diz que a maior voz naquele julgamento era das vítimas, né? Que é quando ela fala, ele está sendo julgado pelos sofrimentos das vítimas e não pelos próprios atos, assim, não existe uma capacidade de distinguir. Ela critica até a tradução do julgamento, Carol, no início do livro ela fala que tinha uma tradução simultânea lá, que, salvo engano, é assim que ela diz, né, que em francês ela era ok, e para o inglês ela era boa também, e que no alemão era sofrível, e o alemão era a única língua que o Eichmann entendia, que a defesa dele entendia, então assim, a ponto do juiz fazer correções na tradução. Ela fala até dessa armadilha, dessa artimanha que eles fazem no julgamento, que mostra o quanto não estão preocupados com os fatos em si, mas talvez com aquela satisfação social, né, com o que se espera do julgamento de um nazista. Isso é extremamente atual, sem querer polemizar, mas isso é extremamente atual. Ela faz críticas ao judiciário com base nesse julgamento, ao judiciário, genericamente falando, né, instituição, falando lá de Nuremberg, falando de Jerusalém, falando nesse contexto, que se você ler e separar os contextos, são críticas extremamente atuais. Sim. Eu acho que por isso que ela foi tão julgada, né? Porque foi muito... Primeiro que o julgamento, apesar de ter sido em 60, 61, ainda era recente pelo contexto de guerra. Então, as feridas ainda estavam muito abertas. E ela fez uma análise, que talvez se ela tivesse feito hoje, tantos anos depois, teria sido melhor recebida, né? E eu acho que essa ficou... Para mim, foi a polêmica do filme sobre a Hannah Arendt. Eles quiseram mostrar muito essa controvérsia, porque ela... Eram as vítimas, isso que você falou, as vítimas contra um sistema, não eram os jurados e juiz contra um réu. Eram as vítimas contra um sistema, e ela saiu disso, como se ela tivesse saído dessa situação, e analisado de fora, com um olhar filosófico, histórico, jornalístico ali, fazendo toda essa questão, que até vou pedir para você retomar essa questão da banalidade do mal, que é muito interessante essa análise que ela faz, que a ideia, né, que tinha na época era que os nazistas eram grandes monstros, e as vítimas eram vítimas, e ela quis dizer, não, você não precisa ser um grande monstro para ser capaz de cometer atos do mal, atos horrorosos, indescritíveis. E ela tentou fazer essa demonstração para mostrar que o Eichmann não estava sendo julgado por ele, porque por ele não teria essa maldade inata dessa forma, né? Para ele só cumpriu ordens e ele foi até... Tanto que ele fala, ele só, você estava lá fazendo... você que fazia a conta dos vagões que eu levava para os campos de concentração. Daí ele fala, mas eu não matei ninguém. Eu só fiz a minha parte, quem deu essa ordem foi outra pessoa. Então, ele conseguia compartimentalizar o que ele fazia e se eximir de culpa. E aí que está o perigo, isso que ela quis mostrar, que qualquer pessoa pode ter essa capacidade de fazer isso, e daí o mal pode estar em todo, ao mesmo tempo que não é inato, está em todo mundo, né? Carol, esse gancho eu acho sensacional. Por que a Hannah Arendt é tão atual? E por que o Eichmann parece que está sentado na cadeira aqui do nosso lado, de tão presente que é? O Eichmann está no miolo do processo. Ele não é nem o arquiteto daqueles atos de Estado ou daquele sistema para o qual ele serve, e nem ele está na execução lá na ponta praticando atos de violência. Entre essa idealização lá de cima, essa construção do sistema e a violência da ponta, existe uma linha de poder, de persuasão, que passa pela linguagem, que passa pelo discurso, e aí eu te pergunto, não é onde estamos todos nós, sociedade, nos dias de hoje, né? São essas posturas que eu acho que a Hannah Arendt cobra, e por isso que ela é desconfortável de ser lida, porque ela provoca. Qual foi o ponto que me fez estudar a Hannah Arendt? Enquanto eu estudava comunicação não violenta e fazia uma formação para ser mediadora. Ela fala do quanto que a linguagem contribui para essa desconexão que o Eichmann tem das ações que ele praticou em relação ao resultado. Então, existe uma cadeia de eufemismos ou de atenuações. Eles não falam de um plano de extermínio. Primeiro, eles chamam isso de regra de linguagem. Regra de linguagem já é uma atenuação para dizer que aquilo é uma mentira. A regra de linguagem, né? Ela traveste de um jeito bonito o que é a verdade. Então, no mínimo, é uma meia-verdade. E aí ela fala de um termo que o Marshall Rosenberg, ele retoma quando ele fala de comunicação não violenta, que é a linguagem burocrática. Ele até brinca, é o burocratês, né? É Amtssprache, o termo lá em alemão que ela usa. Então, eles chamam de solução final, em vez de chamar de extermínio.
O Eichmann fala o tempo inteiro de solução final, ele vai se afastando, a consciência dele vai se afastando da ideia de extermínio. E aí, quando ele fala da deportação dos judeus, ele fala de mudança de residência, ou ele fala de reassentamento. Então, ele não fala também que está mandando os judeus, como não é ele que escolhe, não é ele que seleciona, e não é ele que puxa o gatilho, ele só se encarrega do transporte. Existe toda uma maneira de falar que vai afastando a pessoa da consciência dos próprios atos. E tem um diálogo que é interessante, que é do filme Operação Final, né, que o que ele chama de capturador, né, que é o judeu que está lá, conversando com ele, que foi quem capturou ele e tudo mais, que choca, porque ele fala assim que o Eichmann fala dos judeus como sendo todos animais. E isso não é à toa, né? Essa menção, esse cuidado que tem lá tem algumas coisas nos diálogos deles, apesar de o filme ser baseado em fatos reais, mas ser uma ficção, tem algumas coisas nos diálogos deles que tem lastro na verdade. Por exemplo, tem uma hora que o Eichmann diz, eu dando spoiler, posso dar spoiler? Pode dar. Tem uma hora que o Eichmann diz que ele primeiro tentou mandar os judeus para Madagascar, e é verdade, o Eichmann tem... A Hannah Arendt fala disso também. Ele tentava mandar os judeus, às vezes, para campos em que o extermínio ainda não estava estruturado, para lugares onde ele ia trabalhar. É como se na consciência dele, ele soubesse que aquilo é mal e ele tentasse fazer o menos pior daquilo. Dentro das possibilidades dele, né? Do que ele podia fazer fazendo dentro aquilo sistema. Sem a desobediência e fazendo aquilo repetidas vezes, ele vai se afastando da ideia de que ele estava participando de um plano de extermínio. Tem esse cuidado. E aí ela fala desse conceito de banalidade do mal como a incapacidade de pensar, e a linguagem tem um trabalho forte, as palavras têm um trabalho forte nessa incapacidade de pensar, né? Essas meias verdades, esse trabalho de atenuação é o que faz você, às vezes, ter um conhecimento imenso. Ele tinha o conhecimento da lei do nazismo, mas ele não tinha um senso crítico do resultado daquela lei, ele não fazia distinção entre bem e o mal. Nesse ponto que ela fala, olha, esse vilão aí de vocês, que está aí no banco dos réus, ele é um homem patético, ele é um burocrata de mesa de escritório, ele é um cara comum, ele era um cara que era gestor de logística, né, do transporte dos judeus. E do mesmo jeito que ela critica o Eichmann, ela também faz críticas ao povo judeu. Ela se pergunta, não vou dizer nem que ela faz um diagnóstico disso, né, porque da minha leitura de Hannah Arendt, eu não aprofundaria nesse sentido, mas ela, no mínimo, te faz pensar. Ela fala, por que os judeus caminharam como cordeiros para o próprio sacrifício? Assim, milhares de judeus diante de centenas de soldados nazistas. Se você fosse pensar em força, é óbvio que um confronto físico implicaria em algumas mortes, mas será que aqueles trens lotados de judeus não tinham nada para fazer? E aí ela fala um pouco do que a organização do regime nazista fazia, que era manter, é quase como se fosse, ela não usa esse termo, eu que vou usar, né, mas é quase como se fosse uma tortura psicológica, é de manter vivo na memória daqueles judeus a possibilidade do que vinha antes da morte. Então, assim, as ameaças de tortura. E aí ela fala, a grande sacada é essa, é você fazer a vítima caminhar para o próprio sacrifício pelas próprias pernas, pelos próprios pés. Tamanho é o medo que ela tem de um destino diferente. E tudo isso se faz também na linha da persuasão, né, desse ato que tem a ver com a construção da linguagem e que não necessariamente com a violência física. Nesse ponto, a teoria da comunicação não violenta vai dizer que uma das mais violentas das linguagens é a linguagem burocrática, é a do Eichmann. O Eichmann foi extremamente violento, sem ter puxado nenhum gatilho, né, sem ter liberado o gás, por conta de reproduzir essa linguagem de não responsabilização. Eu só recebia ordens e cumpria ordens. Eu não mandei, eu não tinha outra escolha. Sim. Nesse ponto, a personagem do outro filme, que a gente não mencionou ainda, né, mas... A gente já vai fazer talvez isso, que talvez você fale melhor do que eu aqui para apresentar o filme, mas a Kate Winslet, lá no filme O Leitor, ela carrega exatamente essa falta
de critério, de senso crítico, e eu achei muito legal também, porque o filme é anterior aos dois filmes que tratam diretamente sobre Eichmann, mas a personagem, a protagonista, é um eco desse comportamento do Eichmann. Nossa, você falou muitas coisas legais, eu fui até fazendo umas anotações para não esquecer o que eu queria complementar, assim, puxando um gancho com o que você foi falando, porque é muito, muito sintomático tudo isso, né? Continua refletindo até hoje. Então, assim, primeiro, quem quiser acompanhar um pouco mais a história, entre aspas, né, do nazismo, tem que assistir o filme A Lista de Schindler, porque a Lista de Schindler meio que faz um panorama, né? De todos os momentos, porque não foi assim, opa, vamos mandar todo mundo para o campo de concentração e vamos matar. Não começou assim. É isso que a Dani falou, eles foram fazer, as coisas foram acontecendo aos poucos. Então, tem vários filmes que retratam o nazismo e são muito necessários, porque a gente precisa ter história para ter memória, né? Até rimou. Mas é isso, a memória funciona com base na história. Se as pessoas não estudam o que aconteceu, a probabilidade daquilo se repetir é muito maior. Então, precisa ter. Só que a Lista de Schindler, para mim, é um dos mais... um filme de Spielberg, com Liam Neeson e o Ralph Fiennes, né, nosso Voldemort ali, que é muito bom, porque ele mostra isso. Eles começam a banir, né, começam a expulsar, depois começa a colocar estrela, começa a fechar em guetos, e o filme vai mostrando toda essa progressão, contando a história real do Oscar Schindler, que ajudou e salvou muitos judeus. É um filme triste, porque ele vai crescendo conforme cresceu o nazismo. Então, para quem quiser acompanhar essa despersonificação, porque é isso que acontecia, né? O próprio Eichmann foi despersonificado. Na cabeça dele, ele não estava fazendo nada errado, ele não estava fazendo mal. Então, você compartilhar, assim, as culpas, é mais fácil de você lidar com elas. A questão também das palavras que você falou, Dani, é genial, assim. O pessoal sabe que eu gosto muito de distopia, um dos primeiros episódios foi sobre distopia e vai voltar. Uma das primeiras coisas que tem em todo filme distópico é a restrição à escrita e à leitura. O próprio conto da Aya, as mulheres são imediatamente proibidas de ler e de escrever, imediatamente. Tanto que uma das coisas que o comandante da protagonista, que no livro não tem nome, ele chama ela para jogar um jogo, que é um jogo que vai formando palavras. E aquilo é o prazer mais proibido que eles poderiam estar fazendo. Assim, qualquer outra coisa não ia ser tão grave quanto ela está ali escrevendo. Ele dá uma revista para ela ler a cada vez que ela vai lá. São encontros assim super secretos, beiram até o libidinoso, que é ler e escrever. Porque você falou da palavra, né? A palavra é muito forte. Poder da linguagem. Poder da linguagem. Por que vira e mexe essas questões de restrição de livro e o próprio nazismo queimava livro, né? Até tem a menina que queimava livros que mostra aquela fogueira horrorosa deles queimando livro, que a gente tem 5 tipos de circo-tico, né? Arrepios, calafrios e medos. Nossa, horrível. Porque é isso que você está falando. A linguagem tem um poder absurdo e as pessoas não percebem. Você vê, burocracia. Às vezes, tanta burocracia para você fazer alguma coisa que você não faz. Ela já te limita ali, na dificuldade para você ter acesso a alguma coisa, né? No direito mesmo, tem todo um processo para desburocratizar, né? Para ficar mais fácil. Então, hoje em dia, tem toda uma forma de você escrever, um movimento para facilitar isso, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Porque limita mesmo. Você separa as pessoas através da linguagem. E eu acho também um tema extremamente relevante. Eu já falei da Chegada aqui também, que é um filme que trata muito da questão da linguagem como o próprio reflexo do que aquele povo pensa, como aquele povo se estrutura. E é isso, você vê, quando a gente aprende uma língua nova, a gente não aprende uma língua nova, a gente aprende toda uma forma de pensar e de viver de um povo. E isso que é tão interessante de aprender uma nova língua, né? E para fazer antes só de passar a palavra, eu quero já fazer o gancho que você fez com o Leitor. O Leitor é esse filme, o terceiro filme que a gente vai citar hoje, que é o filme da Kate Winslet, que ela ganhou o Oscar em 2008, que é um filme que começa como quem não quer nada. Começa ela lá, é uma alemã que vai trabalhar, volta, e ela conhece um rapaz muito mais novo, e eles começam a desenvolver um relacionamento que ele lê para ela. Eles vão lá, eles têm um relacionamento deles, e ele sempre está lendo para ela. E depois passam os anos, né? Passa a guerra, eles se separam e ele volta, adulto já, para assistir um julgamento como estudante de direito, que é o Ralph Fiennes também, né? Eu não sei, agora eu acho que é. Enfim, do Ralph Fiennes, Leonício, eles têm todos os filmes de guerras, enfim. E ele se depara com ela no banco dos réus, sendo julgada como uma membra do partido nazista, tal qual o Eichmann, assim, uma membra no meio ali do regime. E isso é muito impactante ali na história, né?
E me lembrou na hora essa nossa conversa do Eichmann. Até falei para Dani, esse filme tem tudo a ver com o Eichmann. E parece que não, a princípio, mas tem, né, Dani? Me conte um pouco do leitor e o que você achou dessa construção, porque esse filme é totalmente ficcional, né? Apesar do filme ter vindo antes, assistindo ele depois de conhecer a história, eu não consigo tirar da minha cabeça a ideia de que quem descreveu, né, quem estruturou aquela personagem, tinha inspiração na figura do próprio Eichmann, porque não é só sobre decisões e sobre o regime nazista. A gente tem ali no leitor, no banco dos réus, eu não me lembro agora, são 5 ou 6 mulheres que estão no banco dos réus, todas elas exerciam a função de guardas, mas aqui é mais franzina, aqui é mais sofrida, aqui é mais, entre aspas, ali, patética, como era o Eichmann, que carregava fraquezas, é justamente a protagonista que não sabia ler, não sabia escrever. Essa questão do romance dela que antecede a parte do julgamento, eu acho muito legal. Eu sou muito apaixonada pela linguagem. É que, assim, ela tem até uma atmosfera, Carol, você me corrige aí se você tiver uma impressão diferente, de erotismo em torno da palavra, erotismo em torno da narrativa, em torno dessa admiração, desse encantamento pelo que traz a construção da linguagem, da narrativa, da história, enfim. Tanto que normalmente ela tá nua nas cenas, né? Eles estão, tanto que o próprio cartaz do filme, ela tá meio nua, assim, que é só o livro. A única coisa que veste eles ali é a palavra. Então, é sensacional, é exatamente isso. E ela tem falas, né, que ela traz na hora do julgamento, que são ecos da postura do Eichmann, que ela fala assim, mas eu era um guarda, eu tinha que fazer aquilo, o meu dever era esse. E tem lá, né, no que eles colocam como pano de fundo do julgamento, né, que é o episódio em que muitas judias foram mortas queimadas porque elas estavam num ambiente confinado ali com as portas fechadas e o juiz interpela ela, né, por que você não abriu a porta? Porque as pessoas iam morrer, né, de fato morreram. E aí ela fala, não, porque aquilo é o que eu tinha que fazer, eu não podia deixar que aqueles prisioneiros escapassem, assim, não tem um senso crítico sobre a ordem, é só uma reprodução da própria ordem e com um misto de orgulho, de cumprimento do dever. E aí ela chega a perguntar, eu acho isso sensacional, ela chega a perguntar para o juiz, mas o que você faria no meu lugar? E essa é a provocação que a Hannah Arendt faz, que o julgamento do Eichmann faz, que o filme O Leitor faz para nós. É assim, o que você faz, você que está vendo tudo isso com esse senso crítico, na sua vida cotidiana, o que você faria nessas situações em que você se vê amarrado no, putz, eu precisava obedecer essa ordem, eu precisava agir assim, espera-se de mim que eu haja assim, eu haja assado. E existe um silêncio no tribunal nessa hora, porque o mesmo juiz que a condena, ele não sabe responder. Ele se omite nesse momento, né? Eu não sei o que ele pensa, mas ele se omite nesse momento. Então, tem um paralelo que eu vejo na personagem, né, da Hannah Schmidt, que é a personagem da Kate Winslet nesse filme, que reforça essa questão dela estar no meio do processo. Ela fala que ela não ordenava o destino daquelas pessoas, né? Ela só dizia assim. E tem uma outra coisa que eu lembrei que também agora, Carol, que faz um paralelo entre os dois, essa questão do Eichmann tentar soluções que atenuavam o destino dos judeus, né? Não, vou primeiro mandar para cá, mandar para lá. A testemunha que depõe no julgamento da Hannah Schmidt, no personagem da Kate Winslet, do filme O Leitor, ela fala que ela parecia um pouco mais amável, ou ela parecia ter um pouco mais de compaixão, porque sabendo dela, não admite que sabe, mas assim, desconfiando que o destino daquelas pessoas que saem dali da guarda dela, né, do local onde estão presas, e são movidas dali para que outros cheguem, desconfiando que o destino dessas pessoas era a morte, ela manda os mais velhos ou os mais debilitados. Então, existe um lampejo ali de lucidez crítica, da mesma pessoa que não se considera algoz, falar assim, puxa, o que eu posso fazer para atenuar essa situação? Então, é um misto que mostra nos dois personagens tenho consciência do mal que faço ou não tenho consciência do mal que faço. A Hannah Arendt vem dizer no conceito de banalidade do mal que o Eichmann não tinha plena noção, assim, crítica, né? Não é
capacidade ele tinha, era um homem inteligente, mas ele não tinha noção crítica e era uma construção sistêmica, essa falta de noção crítica do que ele estava fazendo. Essa personagem da Kate Winslet mostra a mesma coisa. Ela leva uma vida inteira para refletir que ela tinha sido responsável numa cadeia, né, mas que ela tinha sido responsável de alguma forma por um sistema que matava as pessoas, né? O que é interessante, eu acho até importante a gente pontuar, que a gente não tá concordando e nem discordando nem nada, a gente só está expondo. Não. Porque a ideia, né, desses filmes e de todo isso tudo é questionar, isso que a Dani falou, o filme joga a pergunta pra gente, então o que a gente faria dentro do sistema que, lembrando, matava os alemães que iam contra o sistema. Então, se eles mesmos tivessem reagido contra até o personagem do Eichmann no Operação Final, ele fala isso. Ele fala assim, o que eu não poderia fazer, eu não poderia ir contra, o que eu fizesse não ia fazer diferença. Eu não lembro se é nesse filme ou no outro, mas assim, é uma coisa muito pequena dentro de um sistema muito grande. Então, eles se colocam como uma pequena engrenagem, mas que sem eles a engrenagem ia continuar. Então, assim, o que eu pudesse, não teria muito o que eu pudesse fazer, mesmo que eu quisesse. Essa é meio que a justificativa que eles dão. Como o que você falou, desculpa, Carol, o que você falou um pouco antes, acho que tem muito a ver, né? Nosso senso crítico, ele advém um pouco do que você conhece da história, o que você já observou e que você estudou sobre o assunto. E sem querer entrar ali na questão de o quanto essas pessoas são vítimas de um sistema ou são vilãs, assim, não se trata disso, porque eu nem acho que eu teria competência para dar essa resposta. Também não. Eu acho que é uma vida inteira de filosofia política e outras searas para estudar esse tipo de comportamento, mas eles vinham de uma educação onde esse senso crítico não permeava. Para o Eichmann, o que ele fazia era servir um regime que era o regime, assim, quase como se não existisse outro. O que ele praticava eram atos de Estado. E aí, a Hannah Arendt, ela elenca uma série de palavras no livro que ela fala do Eichmann, que ela diz que é raro encontrar documentos em que ocorram palavras como extermínio, eliminação, assassinato, que os codinomes para assassinato eram solução final, evacuação ou tratamento especial. Cara, tratamento especial, o que você entende por tratamento especial hoje? O cara, ele foi ensinado, ele cresceu reproduzindo que o tratamento especial era essa destinação, assim, aquilo passa a ser trivial, passa a ser comum. Então, a deportação também, eles falam sobre mudança de residência, reassentamento, assim, o quanto que se espera de crítica dessas pessoas. Ele fala que se ele se opusesse a esse regime, significaria a própria vida, o Eichmann, ele fala. O Marshall Rosenberg, quando ele fala da comunicação não violenta, e ele também é outro provocador, assim, ele fala que a gente sempre tem uma escolha, ainda que a escolha seja essa. Assim, a escolha do Eichmann foi pela própria vida, e por isso ele fez o que ele fez, de certa maneira. Então, assim, não existe uma escolha, eu tenho que fazer? Não, tem uma escolha. Quando você admite que tem uma escolha, você se responsabiliza pelo que você está fazendo. Ainda que a escolha seja essa, não, em nome da minha própria vida, eu escolhi servir a esse sistema. Nisso existe alguma cota ali de responsabilização. A personagem da Kate Winslet, o interessante é que na ficção lá do filme, mostra um pouco do passo seguinte, né? É como se o julgamento confrontasse ela com os próprios atos, a respeito dos quais ela não havia pensado. Sim. Aí você que falou de distopias, que falou de leitura, de palavras em cinema e tudo, a partir do momento que ela tem algum domínio sobre as palavras, sobre a linguagem, alguma elaboração, é que ela admite, né? Pelo menos isso fica para mim, assim, nas entrelinhas dos diálogos finais dela do filme, é que ela admite o peso da morte das pessoas que passaram ali diante dela. Eu concordo com o que você falou, e eu lembrei também daquele filme A Fita Branca, que é um filme alemão que ganhou o Oscar, acho que em 2009, se não me engano, que mostra a criação das crianças alemãs que seriam os nazistas da guerra, né? Eu não lembro a data certinho. Mas é isso que você está falando, eles não tinham espaço para questionar a autoridade, e ali começa pelo questionamento da autoridade parental. Então, você segue os pais, você segue o sistema. Então, eles não justificam também, é um filme preto e branco, tem nuances de cinza, e ele apresenta, é um filme pesado, porque ele trabalha muito com silêncio, com não dito, com essa questão da obediência hierárquica mesmo,
E você fica naquela tensão de, meu Deus do céu, é um sistema que, por exemplo, talvez não funcionaria no Brasil, mas também tem minhas dúvidas, mas assim, é todo um sistema que levou àquele tipo de cumprimento de ordens, né? Então, só a título de curiosidade, pessoal que não é do direito, existe, né, uma atenuante no direito penal, que é a obediência hierárquica, se você não nessa magnitude, mas assim, tem essa questão de você obedecer ordens. Tem um outro filme com o Tom Cruise também, que trata muito dessa questão da obediência hierárquica, que eu gosto muito, que agora eu não lembro exato o nome, com o Jack Nicholson, que tem essa questão. Eles são dentro do contexto de militar, e tem um assassinato lá dentro, aquelas brincadeiras idiota de iniciação e tal, e eles matam o rapaz. E os dois vão ser julgados. E o Tom Cruise é o advogado. E eles falam, e a defesa deles é, mas a gente não queria matar. A gente teve, tipo assim, a gente teve ordens para fazer essa brincadeira, essa iniciação, e ele fica nessa questão da alta responsabilidade de quem praticou efetivamente o homicídio. É um filme bem legal. Eu não sei se é Código de Honra o nome, agora não lembro, mas é com o Tom Cruise e o Jack Nicholson, tem uma das cenas mais icônicas de tribunal, assim, no final, assim, com o Tom Cruise, tal, bem americano, assim, mas assim, traz esses ecos do Eichmann. E a própria questão do desaforamento, que também existe no direito penal, que é quando um caso é muito grandioso numa cidade, como o caso Evandro, que ficou bem famoso, né? Tem documentário, tem podcast, até o Tadeu falou sobre, entrevistou a Beatriz Abad uns episódios atrás. O caso Evandro foi desaforado também. Aconteceu em Guaratuba, ele teve todo o julgamento em Guaratuba, só que era um julgamento viciado, porque as pessoas lá já tinham condenado, né, as vítimas. Então, eles desaforam, eles mandam para outro foro, para outra cidade, onde, em tese, as pessoas seriam imparciais. O que aconteceu com o julgamento do Eichmann é que foi uma coisa sem precedentes, né, Dani? Não tinha como, como é que a gente fez para julgar os outros nazistas? Não teve isso. Então, foi todo um julgamento, assim, muito questionável nos termos de... Foi criado todo um sistema para julgar o Eichmann, né? Sim, na tal da Casa da Justiça, né? A Hannah Arendt, ela é um pouco irônica sobre isso, inclusive, né? Que ela fala assim, essa Casa da Justiça que foi montada como se fosse um palco, e o Eichmann fica lá no filme que mostra as cenas dele reais, aparece isso, ele fica lá quase como se fosse um peixe-beta num aquário, Sim. né? Assim, aquela coisa paradona mesmo, protegido de eventuais ataques das pessoas no alto, exposto, tem uma questão assim meio de palanque. E essa coisa do julgamento, Carol, eu acho que ela permeia muito o cinema e permeia a literatura, porque ela permeia a vida cotidiana, né, das pessoas. Então, você falou agora há pouco, a gente não está dizendo o que é certo e o que é errado. Não, não é isso. O que a Hannah Arendt faz é botar uma lupa na trama. Assim, para mais profundo do que certo e errado, para antes do que certo e errado, o que existe, né? E ela, assim, alemã, judia, se você parar para pensar no episódio da cobertura que ela faz do julgamento do Eichmann para a revista The New Yorker, ela é criticada por ambos os lados. O filme que fala sobre ela mostra um pouco isso. Ela é acusada pelos judeus de antissemitismo, assim, pô, como assim você está falando que a gente marchou como cordeiros para a própria morte? Como assim você está dizendo que esse cara é banal? Sim. Ele matou trocentos judeus. E aí ela precisa explicar os próprios argumentos, né, justificar os próprios argumentos. E para os nazistas, ela também está sendo, de certa forma, assim, tô rindo na cara de vocês, que né, é esse tipo de cara que era o responsável por todo esse sistema. Então, ela também aponta ali as fragilidades de um sistema que era para ser um sistema de potência, de superioridade. Ela acaba desagradando os dois lados. E aí me faz lembrar um pouco do conceito que Hannah Arendt dá para política, exercício da política, que ela fala, é o exercício, né, você levantar e dizer da singularidade em meio da pluralidade, então é você se diferenciar da massa, por isso que ela é tão apaixonante, porque eu acho que ela foi uma figura que passou a vida fazendo isso. Sim. O filme mostra um pouco isso, o episódio do Eichmann mostra um pouco isso, o quanto ela aponta questões que ninguém parou para pensar, e aí a maior lição dela que fica para mim da figura dela é essa, instigar o senso crítico das pessoas, algo que em Eichmann ela não via, e que no mal necessariamente há, por isso ela cunha lá o termo de banalidade do mal. Eu acho que o cinema se debruçou repetidas vezes sobre isso, porque isso caminha tão junto, tão dentro do ser humano, né, assim... Eu concordo com você. Sempre. Eu acho que esses filmes que a gente falou merecem ser vistos, já caminhando aqui para o final, porque
a gente gosta muito desse assunto, eu sempre me empolgo nesses episódios, e daí eu tenho que terminar, né? Mas a gente fica já convite para outros episódios para falar mais de Hannah Arendt, Dani, porque é sempre uma delícia conversar com você para falar de qualquer outro assunto. É muito bom a gente juntar essas reflexões e mostrar como o cinema trata isso. Eu fui lembrando de outros filmes ao longo do episódio, também fica a minha dica para esses filmes, ou qualquer outro filme que trate Segunda Guerra. Tem o Jojo Rabbit, que saiu esse ano, tem o Menino do Pijama Listrado, a menina que roubava livros. Tem muitas abordagens diferentes, mas essa questão que a Hannah Arendt trouxe é uma questão que ainda não, digamos assim, não tem solução mesmo. Ela está aí para cutucar e vai continuar cutucando, porque ela ataca a própria condição humana, né? Então, é genial, assim, é muito, muito bom poder conversar sobre ela. Eu vou abrir para você dar suas considerações finais, indicar um filme para o pessoal assistir nesse fim de semana, e já te agradeço muito por esse papo tão gostoso, tão elucidativo, que eu tenho certeza que eu vou ouvir muitas vezes de novo, porque eu adorei. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu espero ter sido até clara, porque na hora que a gente se defronta com um tema apaixonante, a gente fala no ritmo da paixão, né? Uhum. Então eu vou, eu volto, aí eu lembro de uma ideia e fica aquela confusão. Então, assim, tomara que as pessoas tenham capturado, mas para resumir a mensagem, aprender com as pessoas que trazem algo fora do óbvio, né? Desenvolver o senso crítico. Acho que essa filósofa política que eu admiro pra caramba, e eu acho que estudei muito pouco ainda, né? Eu tenho vontade de estudar mais da Hannah Arendt. Ela é um encanto por isso, porque ela foi uma mulher à frente do tempo. A gente tá aqui num papo de duas meninas, né, Carol? Assim, uma mulher que pensava num tempo em que não era esperado que elas pensassem. O cinema ajuda com isso. A literatura ajuda com isso, de toda forma, sendo na tela ou sendo nos livros, a linguagem ajuda com isso, né? Então, fica aí um convite para que as pessoas que são apaixonadas pelo cinema, elas não se desconectem dessa beleza da palavra nunca. Isso eu aí. Fiquei muito feliz de estar aqui nesse papo. Gostei também, Carol, demais. Ai, que bom. Que filmes você indica, então, para o pessoal assistir esse fim de semana, além de todos que a gente comentou hoje? Eu não sou, assim, muito cinéfila como você, mas eu gosto também. E aí, pensando na temática do podcast, me vieram 2 filmes à cabeça e eu não consegui me decidir por um deles, tá? Então, eu vou deixar os 2 aqui. Tá bom. Um deles é o Milagre da Cela 7, um filme turco, que fala também da questão de um julgamento e que, de certa forma, passa também por essa capacidade de pensar, mas de um jeito diferente, porque o protagonista, ele tem uma deficiência mental. Então, preparem os lencinhos, porque é um drama também, lindíssimo, eu achei lindíssimo, e eu acho que ele é um filme de 2019. E aí, o outro que eu pensei, muito movida pela figura feminina, pela paixão, pela poesia, pela literatura, é o Adoráveis Mulheres, que na verdade ele é mais brando, assim, né? Ele é mais aquela coisa mais água com açúcar, assim, mas ele é até uma releitura, né? Enfim. Sim. Mas fica aí uma protagonista que cheia de palavras, de linguagem e de escritos e dessa paixão. Ótimas dicas. E a minha dica é bem sanguinária, trazendo uma dica aqui também de uma releitura histórica do Tarantino, que vira e mexe aparece nesse programa, que é o Bastardos Inglórios, que traz esse período do nazismo, mas uma releitura fantástica. Ele se inspirou em fatos reais, de um grupo que realmente ia, né, de espiões para trás dos nazistas, mas assim, ele criou toda uma questão dele, e é um dos filmes do Tarantino que eu mais gosto, então fica a dica. Agradeço a todo mundo que ouviu até aqui, que acompanha, que manda sugestão, que comenta. E o cinema é isso, né? Serve para a gente estar refletindo, estar se conectando. Agradeço vocês. E a gente se vê na semana que vem. Obrigada, Dani. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal.